daquele casal, onde aquele casal residia, onde aquelas pessoas eram convidadas, todas as pessoas. Era até uma falta de respeito você não ir, era tido como um desrespeito, uma falta de consideração não ir, de modo que era uma comoção geral ali na circunvizinhança. Aquele que não podia ir no primeiro dia, ele iria no segundo. Aquele que não poderia ir, iria no terceiro, e assim posteriormente. Mas nem que fosse uma passadinha, Fernando, você tinha que ir lá, prestigiar. Mas se nós observarmos, então, esse texto, me chama a atenção o momento onde um convidado chega. E a história vai dizer que Jesus, estando naquele lugar, ali Maria, a mãe dele, chega até diante dele, e ali ele faz um comunicado dizendo: Jesus, acabou o vinho. Jesus responde ela ali de prontidão, dizendo: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegado a minha hora. Mas logo em seguida, se nós observarmos a palavra vai nos dizer então que Maria dá ordem aos empregados, dizendo: façam tudo o que ele mandar, façam tudo quanto ele pedir. Fiquem atentos ao que Jesus está falando, para fazer o que ele está mandando. E o texto vai nos dizer então que Jesus, estando em meio à festa, ele ordena ali, ele pede para que os empregados da casa, e ali aqueles homens encheram, e em meio a encher aquele lugar, aqueles tanques de pedra, a história vai nos dizer que Jesus então vai até aquele lugar, onde estão os tanques, contendo água, e ali Jesus faz um milagre. E aquele foi o primeiro milagre de Jesus. Jesus então transforma a água em vinho. É nessa hora que eu quero convidar você a entrar numa reflexão comigo. É nessa hora que eu quero convidar você a entrar e até fechar os seus olhos, irmãos. Eu vou te contar uma pequena história. Existia um pequeno casal, irmãos. Um casal. E esse casal, irmãos, eles congregavam num lugar. E aquele lugar continha uma única igreja. Uma única igreja. E aquele casal congregava ali. Aquela cidade era uma cidade ribeirinha, aonde ali nas proximidades ali daquele lugar era rodeado ali de rios. E aquele casal ele não morava ali naquela cidade. Aquele casal morava numa pequena ilhota nas proximidades daquele local. E a história vai nos dizer que aquele casal congregava naquela única igreja daquele local. De modo então que aquele casal, eles congregavam ali, mas tamanha era a entrega de ambos. À medida que o culto percorria, à medida que eles estavam ali em meio à igreja do Senhor, aquele casal ele se joelhava juntos. Aquele casal ali, se prostrava diante do Senhor. E aquele casal ele adorava na excelência. Aquele casal, eu não sabia, mas eles eram observados. As pessoas olhavam e diziam: verdadeiramente é um casal de Deus. Verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. Olha como eles se entregam, olha como eles adoram, é diferente. Porém, quando o culto terminava, aquele casal se levantava. Aquele casal que era um exemplo, se colocava de pé. Aquele casal tinha um filho de pouco mais de 3 meses. E aquele filho então era pegado, a esposa colocava ele ali no braço, cobria. E aquele casal então eles iam em direção às margens do rio. Chegando ali nas margens do rio, eles entravam num pequeno barco. Como eu disse, eles não moravam na cidade, sim
pequena ilhota nas proximidades. E a história vai nos dizer que aquele casal então entrou ali, naquele barco, e ali aquele homem começa a remar para ir em direção à sua casa. E a história vai nos dizer que aquele casal, em meio à trajetória, ao caminho de casa, começam a dialogar. A esposa começa a dizer para ele, em meio àquele diálogo, em meio àquela conversa, dizendo: ora, você não tem me ajudado nos meus afazeres da casa, você não tem me ajudado a cuidar da criança, por muitas e muitas vezes tenho eu feito tudo sozinha. O homem, por sua vez, se sente ofendido, e ali diz: como pode você me cobrar alguma coisa, sendo que eu tenho feito tudo para que nada venha a faltar na nossa casa? E ali aquele homem começa a dizer: eu tenho deixado faltar alguma coisa? Ela: não. Eu tenho permitido que alguma situação, que alguma coisa venha acontecer, que venha faltar alguma coisa para o nosso filho? Não. E em meio a esse diálogo de questionamento de um para com o outro, ao chegar em casa, sabe o que impera, irmãos? O silêncio. Não há diálogo. Outrora, um casal que estava dentro da igreja, adorando ao Senhor na excelência, sendo observado por todos e visto como verdadeiramente um casal de Deus, como um verdadeiro exemplo, estava em casa calado, estava em casa sem se comunicar. O silêncio era predominante naquele lugar. E a história vai nos dizer que em meio àquela casa, em meio àquele silêncio, muitas vezes quebrado somente pelo choro da criança, quando ela tinha fome ela chorava, mas logo ela era alimentada, o choro cessava e o silêncio voltava a imperar. É naquele momento ali, irmãos, que ambos vão deitar na sua cama, ali no lugar de descanso, e ali cada um olha para um lado, ali ó, sem se comunicar, sem olhar face a face, sem ter nada, nenhum tipo de afeto, que ambos então vão dormir sem pronunciar uma palavra, irmãos, uma única palavra. Outrora, um casal exemplo, dentro da sua casa, não estava dando exemplo. Mas em meio àquela noite, em meio àquele momento, uma forte chuva começou a cair em meio à noite, de modo, irmãos, que aquele homem no meio da noite ele se acorda, pastor, e ele vai lá na janela, ele abre, Fernando, a janela, e ele observa e ele vê que a água, que o nível da água está acima da normalidade. E ali naquele momento ele teme pela integridade física da sua família, ele pensa: olha, vou tirar a minha família daqui, a água está subindo. Mas no mesmo momento que veio a preocupação no coração daquele homem, veio também o refrigério, a despreocupação. Ele disse: não é a primeira vez que a chuva perdura quase que uma noite inteira, não é a primeira vez que o nível da água sobe acima da normalidade, não é a primeira vez que isso acontece. Logo logo a chuva cessa, a água baixa e tudo volta a ser como era antes. E aquele homem voltou a dormir. Passado um determinado tempo, irmãos, aquele homem percebe que a chuva continua, diferente do que ele imaginava, pastor. A chuva continua, e aquele homem se desespera, abre a janela e ele observa que outrora o barco que estava amarrado ali fora já não estava mais, a correnteza levou. Aquele homem se desespera quando ele percebe que a água já está adentrando dentro da sua casa. E ali o desespero toma conta dele e da esposa dele, quando eles percebem que eles não podem mais ficar em pé dentro da casa, porque a água está entrando. Aquela mulher sobe em cima então da mesa, com a criança no colo, e aquele homem desesperado, esperando ali uma solução, o que fazer, procurando como tirar a família daquela situação. E em meio a isso, aquele homem percebe que a água não para de subir, e que o único lugar que ele pode ficar salvo da água é indo para o teto, para a parte de cima. E ali, com a ajuda do esposo, a esposa é colocada no teto, ali na parte de cima. E chegando ali na parte de cima, em meio ao desespero daquele homem, aleluia, glória a Deus, em meio ao desespero daquele homem,
Aquele homem olha para os 4 cantos e ele só vê água. E ali naquele instante ele se recorda de uma coisa muito importante. Que mesmo dentro da casa dele, ele era servo de Deus. E naquele instante, ele olhou para cima. E ele fez uma oração, pedindo perdão. E ele disse: Senhor, eu sei que na minha casa, eu não tenho sido reflexo do que eu tenho sido na tua. Eu sei que na minha casa eu não tenho sido, Senhor, reflexo, Senhor. Eu tenho sido um na sua casa, e na minha eu tenho sido outro. Mas eu sou conhecedor da palavra, Senhor. Senhor, contempla o arrependimento que está no meu coração. Senhor, tem de misericórdia da vida da minha família. Senhor, eu creio num Deus misericordioso que é capaz de dar livramento. Aleluia. E em meio àquela situação, nessa oração de alguns instantes, aquele homem com os olhos voltados para o céu, ali ele abre os seus olhos naquele instante, no término dessa oração. E a primeira visão que ele vê, sabe qual é, Fernando? Lá à distância, ele vê um pequeno ponto em meio àquela água. E à medida que aquele ponto vai se aproximando dele, ele percebe que é um pequeno barco. E ali a alegria toma conta dele. E ele diz: verdadeiramente é um livramento da parte de Deus. Deus teve misericórdia da minha família. Aquele barco é a providência do Altíssimo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Em meio desespero, aquele homem disse: obrigado, Senhor. Aleluia. E à medida que aquilo foi chegando próximo, que aquele barco foi se aproximando, a alegria daquele homem ia crescendo. E a certeza da salvação, e a certeza do livramento. Porém aquele barco chegou bem próximo. E naquele instante aquele homem salta ali e puxa aquele barco com as suas próprias mãos. E ali rapidamente ele coloca, sabe quem é a esposa e a criança dentro do barco. E ele salta dentro do barco. E aquela alegria por ter saído daquela situação, porque ali foi uma providência de Deus. Aquele homem então se alegra e diz: obrigado, Senhor. Mas em meio à alegria, o desespero toma conta dele de uma proporção inimaginável. Quando aquele homem percebe que outrora, aquilo que era um livramento de Deus, aquilo que veio para tirar a família dele daquela situação adversa, aquele que era um livramento, irmãos, há poucos instantes, que alegrava o coração, transforma-se em desespero quando aquele homem percebe que o barco que ele está furado. E à medida que a água vai entrando naquele lugar, o barco vai afundando. E o desespero toma conta, mas em meio ao desespero, a esposa percebe que existe um pequeno pote dentro daquele barco. E ali ela acomoda a criança rapidamente, em um único braço. E com a outra mão ela pega o pote e ela começa a tirar água daquele lugar, impedindo o barco de afundar. E ali é naquele instante que o homem diz: preciso achar alguma coisa para ajudá-la. E ele começa então a procurar alguma coisa semelhante, um pote, alguma coisa. E ali ele não encontra nada. E em meio a esse momento, aquele homem desesperado, ele olha para cima e diz: eu não estou entendendo nada. Senhor, se verdadeiramente está um livramento do Senhor, se verdadeiramente o Senhor mandou esse barco para me tirar minha família dessa situação, Senhor, eu quero tirar a minha família dessa situação. E naquele instante aquele homem abre os seus olhos, e as suas duas mãos que estão erguidas, irmão, ele abre os olhos, ele olha as suas duas mãos, mas ele não enxerga duas mãos, ele enxerga 2 remos. Aleluia. Rapidamente aquele homem fica as suas 2 mãos na água, e com as suas próprias forças ele vai remando em busca da margem. Aleluia. E à medida que aquele homem rema, ele vai se aproximando da margem, e a esposa vai lá tirando água para o barco não afundar. E a história vai nos dizer, irmãos, que num determinado momento aquele homem está cansado, fatigado, exausto. E em meio a esse momento ele toma uma decisão. Ele diz: é a hora de eu olhar para trás, olhar nos olhos da minha esposa e dizer para ela que eu já não tenho mais forças para lutar. Meu Deus, eu vou desistir, porque
já não sinto mais as minhas mãos, meu corpo está todo adormecido, já não estou mais sentindo, já não tenho mais forças para ir adiante, para continuar remando. E em meio a esse momento, aquele homem então olha para trás para comunicar à esposa que ele está parando. Na verdade, ele estava desistindo da família dele, irmão. Ele estava desistindo. E ele olha para trás, e a primeira visão que ele viu, sabe qual foi? A esposa, que estava com uma criança em um único braço, com lágrimas nos olhos, porém com a outra mão tirando água do barco, impedindo aquele barco de afundar. É nesse instante, irmãos, é nesse instante que ele observa e ele diz assim: como posso eu desistir mediante o esforço desta mulher? Rapidamente ele olha aquela visão, ele foca na frente de novo, e ali ele começa a remar com mais força. No momento que aquele homem virou o rosto para trás, a esposa disse: esta é a hora de eu comunicar a ele que eu só sei que a criança está nos meus braços porque eu contemplo com os olhos, porque eu já não sinto mais os meus braços. É o momento de eu comunicar a ele que eu já não tenho mais forças, o meu corpo já está exausto, não tenho mais como tirar mais uma tigelinha de água, não tenho mais forças. É hora de eu comunicar para ele que eu já não posso mais continuar. Mas rapidamente, irmãos, ela observa um homem olhar para trás, mas rapidamente aquele homem olha para frente, e ele começa a remar mais e mais forte. Sabe o que ela diz? Como posso eu desistir mediante o esforço desse homem? Aleluia. Como pode eu desistir mediante o esforço desse homem? E a história vai nos dizer que ambos juntos conseguem alcançar a margem, conseguem alcançar o livramento para a sua família. Eu te contei toda essa história, irmãos, para te dizer que Deus faz desta maneira. Muitas vezes aquilo que somos dentro da igreja, irmãos, não temos sido dentro da nossa própria casa. Muitas vezes aquilo que demonstramos e que as pessoas veem em nós dentro da igreja, não somos dentro da nossa casa. Muitas vezes, irmãos, o Senhor permite que a situação adversa venha, e ela vem numa proporção tão grande, irmão, tão grande, que muitas vezes o Senhor coloca, sabe como aquele homem no momento em que ele viu que a água estava subindo, que ele falou: logo, logo a chuva passa, logo, logo a água volta à normalidade. Deus coloca calma no teu coração. Deus permite que a situação chegue num nível, irmãos, que você não tem mais controle sobre a situação. Aí é nessa hora, em meio de desespero, que nós se lembra, né? Que somos servos do Deus Altíssimo. Aí nós clamamos por misericórdia, nós pedimos perdão e verdadeiramente somos perdoados. Clamamos por um livramento, e Deus misericordioso, Ele manda o livramento. Aí nós nos alegramos, porque o livramento de Deus está nítido aos nossos olhos. Mas quando o livramento chega, irmãos, até as nossas mãos, não é aquilo que nós esperamos. E aquilo que outrora era um livramento se torna algo ainda mais difícil, um obstáculo ainda maior. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não queria tirar aquele homem somente daquela situação momentânea. O livramento de Deus, ele é completo, irmãos. O livramento de Deus, ele vem para tirar você da situação momentânea e daquilo que você está vivendo no cotidiano. Porém, eu quero voltar à palavra, irmãos. Nós estávamos falando acerca do casamento, e em meio àquele casamento, Jesus estando ali, a Bíblia vai nos dizer então que Jesus, então, ali ele faz o seu primeiro milagre. Ele transforma a água em vinho. Ele transforma a água em vinho. E ali é servido, então, primeiramente, aquele que experimenta o vinho é o mestre de cerimônia. E aquele homem diz: ora, é de hábito, é de costume, que o bom vinho seja servido primeiro. Mas eu vejo aqui que o melhor, que o bom vinho está sendo servido por último. Sabe o que eu entendo, irmãos?
Jesus não estava ali no primeiro dia. Jesus estava ali no meio daquela festa, terceiro ou quarto dia, alguns historiadores vão dizer. Mas Jesus estando ali em meio àquilo, eu entendo uma coisa. Jesus, ele transforma a água em vinho. A água, ela tem um significado, já até preguei sobre isso. Água significa vida. E o vinho, ele tem um significado. Vinho significa alegria. Jesus transforma a água, que significa vida, em vinho, que significa alegria. Casamento aonde Jesus está, não falta alegria, irmão. Casamento aonde Jesus está, nunca vai faltar alegria. E eu posso te provar que aonde Jesus está não falta alegria, porque o próprio Jesus disse que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Que situação, que momento é esse? Só o casamento pode fazer Jesus. Que situação pode fazer Jesus mudar aquilo que ele mesmo disse? Não é chegada a minha hora, mas eu agi. Meu Deus. Se está faltando alegria no teu casamento, é porque está faltando Jesus, irmão. Talvez você já tenha vivido boa parte do teu casamento, como naquela festa, naquele momento, boa parte já tinha passado. Jesus chegou em meio à festa, 3, 4 dias depois. Talvez você já não tenha vivido nenhum momento na excelência ali com Jesus. A alegria, ela foi tão pouca na tua vida, irmãos. Só foi no princípio, como um bom vinho, e depois se tornou um vinho não de tão boa qualidade, uma alegria de não tão boa e não tão alegre assim. Eu quero te dizer que Jesus está entrando no teu casamento esta noite, irmão. Jesus está entrando dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento. Jesus está colocando alegria. Jesus está transformando a tua vida, irmãos, em alegria. Jesus está transformando a vida, está acrescentando alegria. Você, irmãos, que está vivendo uma vida, não estou aqui para expor ninguém, mas faça uma auto-reflexão de você mesmo. Faça uma auto-reflexão de você mesmo, irmão. Diz que muitas vezes o exemplo que temos dentro de casa, ele é essencial para termos filhos que sigam os nossos exemplos segundo aquilo que fazemos. Você, jovem, que pretende um dia se casar, seja um jovem abençoado dentro do seu lar. Aleluia, meu Deus. O inimigo tem tentado roubar a nossa adoração. O inimigo tem tentado roubar a verdadeira essência do crente, de estar diante de Deus em espírito e em verdade, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus entrou dentro de casamentos aqui e quebrou, sabe o que? Quebrou laços. Pessoas que pensavam em se separar. Deus está falando no meu coração, irmão. Talvez não foi a palavra que eu queria pregar, mas foi aquela que Deus colocou no meu coração. Eu sei que está havendo nesta noite uma guerra espiritual, irmão. Eu sei que esta noite, Senhor, haverá uma retaliação do inferno, Senhor. Porque o inferno vai se levantar. Porque aquilo que está sendo pregado esta noite é a unidade do casal. É a necessidade de um entender que, como aquele homem que estava no barco, eles só alcançaram a vitória. Você só vai alcançar a sua vitória quando você entender o valor do outro. Peço que a igreja se coloque de pé. Aleluia, Aleluia, meu Deus. Meu Deus. E esta noite, irmão, antes de encerrar esta pregação, quero chamar o irmão Danilo aqui. Não quero ser repetitivo, não. Mas o varão é uma bênção mesmo. Que oração abençoada. Varão, sobe aqui. E esta noite,
Vou chamar esse varão de fogo aqui, irmão. Esse abençoado do Senhor. Nós vamos fazer uma oração. Todos que estão aqui no púlpito vamos interceder, Senhor, por essa oração. Vai ser orado pelos casais, Senhor. Toda seta, todo impedimento, tudo aquilo que foi levantado contra o teu casamento essa noite vai cair por terra. Em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Soberano Deus, Pai querido, Pai da eternidade. Ó Pai, Senhor, é mais uma vez ao Senhor